A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que há 2026 anos atrás veio aqui nesta terra para nos salvar. Aleluia. Jesus veio a esta terra, nasceu na tribo de Judá, em Israel. Ele é o Filho de Deus e é o próprio Deus manifestado em carne. Pregaram na cruz, perfuraram suas mãos, seus pés, lavraram nas suas costas com chicotes romanos, abriram suas carnes, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele sangrou, morreu, sangrando até a morte, pendurado na cruz, exposto publicamente pelos nossos pecados. Mas no domingo, segundo diz a Escritura, ele ressuscitou dos mortos. Aleluia. Essa é a fé cristã. Assim está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Nós estamos aqui reunidos para lermos a Bíblia Sagrada e acompanharmos, de acordo com o que está escrito. Nós vamos ler a Bíblia King James, 1611, vamos ler os capítulos de Números 22, 23 e 24. Aleluia, glória a Deus. Vamos começar então, para nós abrirmos a palavra de Deus, a gente sempre tem que orar antes. Eu saúdo as irmãs que estão aqui e vamos orar juntos então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, tua vontade na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixa, Senhor, nós cairmos na tentação. Livra-nos de todo o mal. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para todos sempre. Amém, amém, Senhor meu Deus, Senhor Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, que essa palavra penetre o nosso coração, nos ensine, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia, nós vamos ler a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vou compartilhar a tela, então, para nós lermos a Bíblia King James, 1611. Daí é que vem a Bíblia João Ferreira de Almeida também. Então, nós vamos ler o livro de Mateus, nós estamos lendo, vamos ler o capítulo 22, para a glória do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele disse aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. Ide, pois, às estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse ao rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
Indo então os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Diz-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes mostraram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se e, deixando, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para seu irmão. Da mesma forma, o segundo, e o terceiro, até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus respondendo disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isso, maravilharam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntando-lhe, provando, disse: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondendo-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então, se Davi lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Vamos ler agora o capítulo de número 23, livro de São Mateus, Bíblia King James 1611, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem.
Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões nos ombros dos homens, mas eles nem com seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações dos mercados, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitos os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido como eles, cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos,
pois sois vós dos que mataram os profetas, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Perdão. Enchei vós, então, a medida dos vossos pais, serpentes, geração de víboras, como podeis escapar à condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. Alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Vamos ler então o capítulo de número 24, Bíblia King James, livro de São Mateus, capítulo de número 24. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação falado pelo profeta Daniel, posta no lugar, no santo lugar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis.
porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando o seu ramo estiver ainda tenro e brotar em folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso estáis vós prontos também, porque à hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui finda o capítulo de número 24 da Bíblia King James 1611. Nós vamos agora agradecer a Deus e fazer um agradecimento por termos o prazer de ler a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pelo direito de lermos a sua palavra, Senhor. Que essas palavras edifiquem em nós um coração novo, que nos ensinem, Senhor, que nos encorajem. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fortalece-nos na fé, ó Senhor Jesus. Eu oro pelas irmãs que estão aqui e por todos aqueles que lerem as palavras santas da tua Bíblia Sagrada, Senhor. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Amém, amém, Senhor Jesus.